Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor. E eu te peço, Pai, usa mesmo, Pai, o Teu servo, o Teu adorador aqui, Pai. Fala mesmo com o Teu povo aqui na igreja. E nós repreendemos em nome de Jesus todo intento do inimigo para bloquear, Senhor, para que a palavra não entre, para que não haja entendimento, Senhor. Tá? Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra entre, que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo ministre a palavra, Senhor, que o Senhor vai trazer através do Teu servo, Pai. Obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém? Irmãos amados, é um grande privilégio poder, nesta noite, partilhar a palavra de Deus com vocês. E eu quero convidar a todos para abrirem comigo, obrigado, filho, a palavra de Deus em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versos 26 ao verso 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é como a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então o capítulo 8 é o pico do Everest, é o ponto mais alto. Vamos prestar atenção no que Paulo está ensinando. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou lhe falar nesta noite não é uma mera possibilidade, não é uma hipótese, é um fato absoluto, irrefutável. E o fato é este: nem todas as pessoas que pensam, planejam e sonham vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E já que nós estamos nas vésperas de uma Copa Mundial de Futebol aqui no nosso país, eu gostaria de ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês se lembram que o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol em 1950. Naquela época, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa da imprensa, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4-0. Depois, aqui em São Paulo, empatou com a então Iugoslávia por 2-2. Aliás, com a Suíça por 2-2. Logo em seguida, classifica-se para a fase seguinte, ganhando da Iugoslávia por 2-0. A partir daí, o Brasil transforma-se num fenômeno do futebol mundial.
porque ele vai para a fase seguinte e ganha da Suécia por 7-1. Ele vai para a semifinal e goleia a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã, então o maior estádio do mundo, com 199 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil, as bandeiras eram desfraldadas, diferente dessa Copa, que o povo está meio desanimado. Por todo canto se celebrava, se cantava, e se aplaudia antecipadamente a vitória que já era tida como garantida e certa. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 23 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhava o jogo por 1-0. Quando então o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para vocês, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse texto nos revela isso. Se você observar o verso 30, ele mostra para nós que a nossa salvação não foi uma medida de última hora de Deus. Não foi porque o plano A fracassou e Deus então se viu apertado e de última hora arranjou uma coisa para dar um jeitinho para nos salvar. A nossa salvação foi planejada na eternidade. Antes que houvesse mundo, Deus já havia colocado o seu coração em nós. Antes que os anjos fossem criados, Deus já havia nos amado. E esse Deus que nos amou desde a eternidade, que planejou a nossa salvação na eternidade, a executou na história e há de consumá-la quando Jesus Cristo vier na sua majestade e glória. Agora vamos ver qual é o empenho deste Deus em nos conduzir à sua glória. Com a sua Bíblia aberta comigo no texto, vejamos em primeiro lugar a solidariedade divina. O texto começa dizendo que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. O que eu acho curioso é que nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. O cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz assim para você: você é forte, você tem a força, você é um gigante. Obrigado, irmão, daqui a pouco eu derrubo a água, né? Você fala e as coisas acontecem porque você fala. Você tem o potencial. O cristianismo diz exatamente o contrário disso. O cristianismo diz: você é fraco, mas muito fraco. Mas você crê no Deus Todo-Poderoso. As nossas fraquezas são múltiplas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Tem hora que uma cirurgia plástica dá uma ajuda, mas de repente nem pitangui dá jeito mais. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados.
Diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes, meus amados, nós já chegamos a um ponto de nos desesperarmos da própria vida? Quantos de nós já não passou noites inteiras cobertos de lágrimas, chorando, coração apertado? E a gente soluçava. Uma mãe me disse essa semana, eu cheguei ao ponto de urrar de dor. E a gente gemendo e chorando, dizendo: Deus, ou amanhece o dia, ou eu pereço. Porque nós temos fraquezas emocionais. Irmãos, nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já prometeu para Deus nunca mais cometer aquele erro, repetir aquele pecado, tropeçar naquele mesmo obstáculo, falar aquelas mesmas palavras? E você fez isso com sinceridade e até com lágrimas, e de repente você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Sabe por quê? Porque nós temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, nós não o fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. O que é maravilhoso é que, apesar das nossas fraquezas, Deus não nos escorraça. Deus nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. A palavra assistir na língua grega traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Aí o Espírito Santo vem e carrega o fardo por você. Mas talvez você pergunte assim: mas no que consiste a minha fraqueza? E Paulo responde: é que nós nem sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes, nós pedimos para Deus uma pedra, pensamos que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensamos que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus aquilo que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Por exemplo, lá em Gênesis 30, versículo 1, diz que Raquel, a amada de Jacó, pediu para ele assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. E Jacó disse: mas você está fazendo um pedido difícil demais, só Deus pode dar filhos. E Raquel pensou o seguinte: para eu viver, eu preciso ter filhos. E ela não pediu filho, ela pediu filhos. O que aconteceu? Ela teve José, depois ela teve Benjamim e morreu no parto. Ela pensou que tendo filhos ela viveria, e tendo filhos ela morreu. Será que se Raquel soubesse que ao ter filhos ela morreria, pediria filhos? Nós não sabemos orar como convém. Jesus Cristo nos ensinou a orar, e Ele nos ensinou a orar assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes a gente entende assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Jesus nunca ensinou. E ai de nós se estivesse na Bíblia, porque nós não sabemos orar como convém. Então Deus não dá o que você pede às vezes, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Quando José do Egito estava preso, e ele era inocente, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Diz a Bíblia que o copeiro se esqueceu dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia.
E você poderia perguntar, mas onde está Deus que permite que um filho seu inocente padeça numa prisão? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair da cadeia? É que se José tivesse saído da cadeia quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido, talvez, seria um bom lavador de copos no palácio do faraó. Mas naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Quando Deus parece que está indiferente, Ele está trabalhando em seu favor. Quando Deus parece que Ele está distante, Ele está fazendo hora extra, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quando você pensa que Deus está contra você, Ele está preparando o melhor para você. Mas preste bem atenção. O verso 26 ainda diz mais outra coisa. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora você tem aqui, não apenas a solidariedade de Deus, mas a compaixão de Deus. Olha que coisa sublime. Dentro da Trindade, você tem 2 intercessores. Primeiro, você tem Jesus Cristo, o intercessor legal, jurídico, forense. Ele é o advogado, o justo. É por isso que Romanos 8 pergunta assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Em outras palavras, toda vez que chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus Cristo, o advogado, o justo, se levanta e diz: Pai, esse pecado de que esse ou essa está sendo acusado, ele não deve mais nada aqui no teu tribunal, porque por esse pecado eu morri na cruz, por essa pena aí eu dei meu sangue, eu morri no lugar dele, ele está aqui com a tua lei, ele está aqui com a tua justiça, ele não deve mais nada, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas agora Paulo vai nos informar outra coisa sublime. Nós temos um segundo intercessor na Trindade, o nosso intercessor existencial. Se Jesus intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E como é que ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, ele intercede por nós de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Espírito Santo é Deus, e Ele emprega nesta intercessão por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu poder, todos os seus atributos. Ele se envolve por completo nessa intercessão. Segundo, a intercessão do Espírito, além de intensa, ela é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. Eu pergunto a vocês, o que significa isso? Eu acredito que nenhum estudioso, nenhum teólogo, nenhum exegeta já conseguiu jamais alcançar a profundidade do que Paulo está ensinando. O que é um gemido? É uma expressão tão intensa de dor, de anseio, que você não consegue articular em palavras, então você geme. Agora notem, o Espírito Santo é Deus, e como tal, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua do céu, Ele conhece a língua da terra. Quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele ora com tal agonia, que Ele não consegue encontrar sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, nem entre os anjos, nem entre os homens. Então Ele geme, geme com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz.
Porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo nunca desperdiçou uma oração. O Espírito Santo nunca intercedeu por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, de forma contrária à vontade de Deus. Ele nunca pediu para nós uma pedra em lugar de pão. Ele nunca pediu para nós uma cobra em lugar de peixe. Ele nunca pediu para nós escorpião em lugar de ovo. Ele sempre intercedeu por nós de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, esse texto nos ensina não apenas sobre a solidariedade e a compaixão de Deus, mas esse texto nos ensina sobre a sabedoria de Deus. E o verso 28 fala sobre isso. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste bem atenção na primeira palavrinha aí, sabemos. Esta palavra no grego vem da matemática, é um termo exato. Não está escrito assim, sentimos, cogitamos. Não, ele diz, sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que poucas coisas, que muitas coisas, que a maioria das coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora vamos entender o que Paulo está dizendo. A melhor maneira é entender o que ele não está querendo dizer. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está ensinando isso. Ele não está ensinando isso. Porque com você e comigo acontecem coisas ruins. Deixa eu dizer para você, crente bate carro. Crente perde emprego. Crente fica doente. Crente enterra os seus mortos na rua. Crente é assaltado. Do luto. Crente é injustiçado. E isso não é coisa boa. Quando os irmãos de José, por inveja dele, jogaram José naquela cacimba, depois tiraram José de lá e venderam-no como mercadoria barata para o Egito, aquilo não foi uma coisa boa. Aquilo foi um ato perverso. 22 anos depois, José se apresenta a eles como governador do Egito e diz assim para eles: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Paulo não está dizendo que todas as coisas que vão acontecer com você são coisas boas. O que ele está dizendo é que ainda que aconteçam coisas ruins com você, ainda que alguém faça mal para você, ainda que alguém fale mal de você, Deus vai reverter isso em bênção para a sua vida. Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas. Tem gente que antes de sair de casa dá uma consultadazinha lá no horóscopo para saber se os astros estão favoráveis. Tem gente que antes de sair de casa dobra o joelho, faz uma meditaçãozinha transcendental para ver se a energia está positiva. Não, não é isso que Paulo está ensinando. As coisas não acontecem como que num jogo de loteria. O que Paulo está dizendo é que se você ama Deus, as rédeas da sua vida estão nas mãos do onipotente Deus. É Ele quem segura você com a sua mão direita, que guia você com o seu conselho e depois recebe você na glória. Terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz assim: aquele que semeia vento, colhe tempestade.
Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus tece como que num mosaico, numa tapeçaria divina, a sua vida. De tal maneira que mesmo com lágrimas e alegrias, mesmo com vales e montes, Deus transforma tudo isso para o seu bem. Mas talvez nessa noite você argumente assim: pastor, isso é muito bonito, mas eu não estou experimentando isso na minha vida não. O senhor não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Estou passando uma magrela. Às vezes a nossa vida é olhada pelo avesso. Isso me faz lembrar de Gary Chapman, autor do livro 5 Linguagens do Amor. Ele disse que quando era criança, ele estava sentado aos pés da mamãe dele, e ela fazia um bordado à mão, e ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e tinha muitas linhas soltas, desencontradas. Ele se voltou para a mãe dele e disse: mamãe, mas a senhora está fazendo uma coisa tão feia, estou vendo nada de beleza aqui, está tudo desencontrado esse negócio. A mãe entendeu o drama do menino, pegou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito. Ele ficou encantadíssimo, a beleza, a harmonia das cores. Talvez você esteja olhando para a sua vida como uma criança olhando o bordado da mãe pelo avesso. As coisas não se encaixam. Mas haverá um dia que Deus vai sentar você no seu colo, vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e você vai entender que sempre todas as coisas cooperaram para o seu bem. Se hoje você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Nem sempre, irmãos, Deus dá explicação, sabia? Nem sempre. Eu fico olhando a história de Jó. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a companhia e o apoio da sua mulher, Jó perdeu o apoio dos seus amigos. E no epicentro da crise, ele levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe qual foi a explicação de Deus? Nenhuma. Sabe qual foi a resposta de Deus para as perguntas dele? O silêncio. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus não explicou nada para ele. Deus, ao contrário, fez 70 perguntas para ele. E todas as perguntas retóricas. Em outras palavras, a resposta já estava na pergunta. Deus perguntou para ele: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi mostrando a Jó sua majestade, sua soberania, sua grandeza, seu poder. E Jó foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, até o ponto de dizer o seguinte: agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Se você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender uma coisa: Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é amor, Deus é seu Pai, está trabalhando por você, e está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Quando Albert Einstein, depois do sucesso da teoria da relatividade, veio à América com a sua esposa, um repórter se aproximou da esposa e perguntou assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido.
Se você não compreende o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Ele é seu Pai. E Ele está no controle do universo e também da sua vida. Mas talvez você pergunte assim, mas que bem é este que todas as coisas estão cooperando para ele? Eu ficar rico? Ser famoso? Aparecer nas manchetes? Ter muita influência? Ter poder nas mãos? Ter saúde férrea? Que bem é esse? E Paulo não deixa nenhuma dúvida sobre a resposta. A resposta está no versículo 29. Quando ele diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Não é você ser rico. Não é você ser influente, poderoso. Isso até pode vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você uma pessoa parecida com Jesus. O projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, o projeto de Deus é transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que isso acontece? O verso 30 explica. Aos que Deus predestinou. Isso significa o seguinte, que a nossa salvação não começou com o homem, começou com Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Isso significa que a nossa salvação não começou na terra, começou no céu. Isso significa que a nossa salvação não começou no tempo, começou na eternidade. Isso significa que não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Isso significa que não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro. De tal maneira que o nosso amor por Deus é apenas o fluxo, ou refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. E aí Paulo diz assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que há dois chamados, um chamado geral e um chamado específico. Um chamado dirigido ao ouvido e outro chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele disse ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, sabe? É por isso que você e eu estamos aqui nessa noite. Um dia você lê um texto da Bíblia, um dia você ouviu uma música evangélica, um dia você lê um folheto caído na rua, um dia você ligou o seu rádio, escutou uma mensagem, um dia você estava sapeando lá na televisão, caiu num canal lá e alguém estava pregando e o seu coração foi aberto. Um dia você entrou na igreja e ouviu uma palavra e de repente o tampão foi tirado do seu ouvido, a venda foi arrancada dos seus olhos, de repente o coração de pedra é trocado por um coração de carne, de repente esta divina semente foi plantada em você, o Espírito Santo veio e regou essa semente, e ela nasceu dentro de você, uma nova vida explodiu no seu peito, e você nasceu de novo, louvado seja Deus. Deus chama na rua, Deus chama no hospital, Deus chama no campo de futebol, Deus chama no bar da esquina, Deus chama dentro da igreja. Saulo de Tarso não foi convertido porque estava numa reunião de oração, nem porque estava num culto abençoado, de louvor maravilhoso. Ele estava respirando ameaça e morte, coração cheio de ódio. De repente Jesus foi lá e quebrou o cara.
jogou ao chão, quebrou toda a dureza do seu coração. Porque a palavra de Deus, a palavra de Cristo é poderosa. É esse martelo que esmiuça a penha. E aquele homem caiu convertido, dizendo: Senhor, quem és tu? Há alguns anos, eu estava no gabinete pastoral da igreja em Vitória, igreja que tem a bênção de pastorear, e numa segunda-feira chegou um senhor de seus 30 e poucos anos, bateu a porta, entrou e disse assim para mim: pastor, eu estive aqui ontem à noite na igreja, no domingo à noite. Eu disse para ele: que bom que o senhor veio, o senhor é muito bem-vindo. E ele me disse: mas eu não vim participar do culto. E eu disse: então, mas me perdoe, mas o senhor veio fazer o quê então? Desculpe da pergunta. E ele me disse: eu era um traficante, eu vim roubar um carro. Os carros ficavam estacionados na rua, em frente ao templo. E eu perguntei: e o que aconteceu? E ele me disse: enquanto eu estava lá examinando que carro eu levaria, eu escutei uma música que brotava de dentro do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. Com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei no templo, eu fui tomado por uma convicção de pecado. Uma força maior do que a minha me quebrou. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Jesus entrou na minha vida. E essa força, esse poder foi tal que eu não aguentei até o final. Eu saí correndo, chorando para casa. Quando eu cheguei em casa, com o rosto banhado de lágrimas, a minha mulher me perguntou: Ricardo, o que aconteceu com você? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: pastor, não, minha querida, Deus mudou a minha vida, aquele homem que você conhecia morreu, hoje eu sou uma nova criatura. Deus chama, e a voz de Deus é poderosa. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. É preciso parar um pouquinho aqui, porque aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender justificação, você não entende a Bíblia. O que é justificação? A Bíblia diz que todos, indistintamente todos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. E diz mais a Bíblia que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta da nossa vida. E naquele grande dia do juízo, diz a Escritura, que os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E naquele dia testemunhas levantar-se-ão contra nós. Por exemplo, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Você se lembra de todas? Deixa eu fazer uma perguntinha. Você já mentiu alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Já xingou alguma vez? Você não se lembra. Mas tudo está registrado nos anais do tribunal de Deus. Tudo. Diz a Bíblia que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Aquilo que o pai não viu, que a mãe não viu, que o filho não viu, que a filha não viu, que o marido não viu, que a esposa não viu, que o pastor não viu, Deus viu. Aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, Deus estava lá. Aquilo que você fez escondido das autoridades, tentando se safar, se livrar da lei, Deus estava lá. Aquilo que você fez às ocultas, naquele dia vai ser proclamado dos eirados. No dia do juízo, nós vamos dar conta também pelas nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando.
Lá em Mateus 25, 31 a 46, diz que quando Jesus vier na sua majestade e glória, Ele vai se assentar no trono, vai julgar as nações, vai separar uns à direita, outros à esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você pode perguntar, mas o que essas pessoas fizeram de tão ruim para ir para esse destino tão cruel? Sabe o que essas pessoas fizeram? Nada. Só deixaram de fazer. Estive com fome e não me deste comer. Estive com sede e não me deste beber. Estive nu e não me vestiste. Estive doente e não foste ver-me. Estava preso e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos assim, Jesus? E Jesus vai responder: todas as vezes que deixaste de fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Mas o mais solene é que no dia do juízo, diz a Bíblia, que Deus vai julgar o segredo dos nossos corações. Deus vai julgar os nossos próprios pensamentos. Meus irmãos, o único tribunal do universo que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. Sabe por que Paulo entendeu que ele era pecador? Quando ele escreveu Romanos 7. O desespero de Paulo, a ponto de ficar lamentando, é que de repente ele descobre o 10º mandamento do decálogo. Qual a diferença do 10º mandamento para os outros 9? É que os outros primeiros, os 9 primeiros mandamentos, são todos mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra legisla e julga. Não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra legisla e julga. O 10º mandamento: não cobiçarás. Isso é íntimo, isso é do coração, isso ninguém vê. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus vê. Segundo os psicólogos, passam pela sua e pela minha cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Eu pergunto a você: quantos deles você teria vergonha de contar para a pessoa mais próxima sua? Já pensou se Deus resolvesse botar naquela parede ali o que você e eu pensamos só a semana passada? Já seria suficiente para botar todo mundo aqui com o rosto no chão de vergonha. Talvez você possa até argumentar assim: pastor, mas eu vim hoje aqui para escutar um negócio mais light, mais leve, eu não estou gostando desse negócio. Eu estou me sentindo encurralado aqui, eu não estou gostando não. Talvez você tenha argumente assim: pastor, o senhor não me conhece, eu sou gente boa, eu não sou tão pecador como o senhor está imaginando não. Sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom filho, sou uma boa filha, sou um bom patrão, sou um bom empregado, sou até um bom religioso, até dízimo eu entrego na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Eu queria provar isso. Vamos imaginar que você seja uma pessoa muito boa, mas vamos imaginar que você seja acima da média. Vamos imaginar que você seja uma exceção. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão. Mas vamos imaginar que na área dos pensamentos, dos 10.000 pensamentos por dia, você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos por dia. E você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90 pecados. E no final de um ano? 90 vezes 12, quem é bom de matemática aí? 1080.
Vamos baixar um pouquinho a média, vamos botar 1.000 só. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria com 55.000 pecados. Agora pense comigo num réu, assentado lá na cadeira, no dia do júri, e o júri chega à conclusão de que aquele réu cometeu 55.000 violações da lei. É um caso indefensável. Indefensável. Mas aqui a gente dá um jeitinho de comprar testemunhas, de subornar o juiz, de corromper o tribunal. Mas quem chegará na presença de Deus e Deus, o senhor dê um jeitinho aí, eu molho a tua mão, o senhor fica, eu dou um jeitinho, o senhor dá um jeito aí que o senhor não vai se arrepender. Você acha que Deus pode ser subornado? Agora eu vou dizer algo muito solene para você nessa noite. Você não precisa ter 55.000 pecados para você não poder entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Você sabia que só gente perfeita pode entrar no céu? A Bíblia diz assim: se você guardar toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Porque maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Aí você pode comentar: pastor, mas aí é injustiça, eu faço tanta coisa boa, eu faço mais coisa boa que coisa ruim, aí não dá também. Eu vou explicar para você melhor. Vamos imaginar que hoje à noite você vai chegar em casa para fazer um lanche. Vamos imaginar que você não fez compra na semana passada. Vamos imaginar que só tenha ovos lá na sua geladeira. Vamos imaginar que você vai fazer um omelete para a família inteira. Vamos imaginar que você vai pegar 10 ovos na geladeira e botar uma grande frigideira no fogo. Você bota o óleo e começou a quebrar os ovos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quando você quebra o 10º ovo, ele estava podre. Eu pergunto para você, quanto do omelete você estragou? Mas só tinha um ovo estragado, tinha 9 bons. É que você comprometeu o padrão da perfeição. Talvez você pense assim: bom, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou assim, você está coberto de razão, é isso mesmo. Não tem a mínima chance de você ser salvo pelos seus méritos, pelos seus predicados morais, pela sua religião, pelas suas obras, pelo seu sacrifício. Impossível, impossível, impossível. Lá no céu só entra gente perfeita. E você e eu somos imperfeitos. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar nessa noite. O que você não consegue e não pode fazer, Deus fez por você. Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento não havia beleza em Jesus. Naquele momento o próprio sol escondeu o rosto de Jesus. Naquele momento o próprio Pai desamparou Jesus. Naquele momento ele foi feito pecado por nós e agradou ao Pai moê-lo. Naquele momento ele foi ferido e traspassado pelas nossas transgressões. E quando ele estava naquela cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, o rasgou, o anulou e o encravou na cruz e deu um brado: está consumado, tetelestai, aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado, louvado seja o Senhor.
Eu quero dizer para você, querido, que justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você estivesse falido, completamente falido, devendo R$1 milhão ao banco. Você não tem um centavo. E alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão e quita a sua dívida. Você não tem mais dívida, você está perdoado. Isso é perdão. Mas se você estava falido você continua, só não tem mais dívida. Justificação é um conceito positivo. Eu explico. Quando Jesus estava na cruz, aconteceram 3 transações na cruz. Primeira transação, Paulo diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Qual é a doutrina da imputação? Significa o seguinte: Deus não colocou na minha conta a minha dívida. Qual o tamanho da minha dívida? Impagável. Na parábola que Jesus contou do credor incompassivo, 10.000 talentos, significa 350 mil quilos de ouro. Naquela época, para o camarada juntar 10.000 talentos, ganhando um denário por dia, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Portanto, quando aquele camarada disse assim: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que nunca podia cumprir. Pois esse é o tamanho da sua dívida e da minha dívida, é impagável. Sabe o que Deus fez? Deus não botou na nossa conta essa dívida. Mas se Deus não botou na nossa conta, botou na conta de quem? Aí a Bíblia diz assim: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou toda a minha dívida, todas as minhas mazelas, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões e colocou tudo isso na conta do seu filho. Ele foi feito pecado. E o que ele fez com a nossa dívida? Ele rasgou. Ele quitou essa dívida com o preço do seu sangue. Ele morreu pelos nossos pecados. Quem levou Jesus à cruz não foi Judas por ganância, não foram os sacerdotes por inveja, não foi Pilatos por covardia, não foram os soldados por crueldade. Quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Aí acontece a terceira transação na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Preste bem atenção nisso. Justificação é um ato, não é um processo. Acontece uma única vez e nunca mais se repete. Ela não tem graus. Não, em outras palavras, não tem nenhum crente mais justificado do que outro. Ela é forense, em outras palavras, ela não acontece dentro de você, ela acontece lá no tribunal de Deus. Sabe o que acontece agora? Deus vai lá na sua ficha, no tribunal do céu, e deposita lá, no seu crédito, toda a infinita justiça do seu Filho, Jesus Cristo. Quando Deus vai lá no tribunal e puxa a sua ficha, e em vez de estar escrito lá, culpado, está escrito lá, justificado. Em outras palavras, está escrito lá, você tem aqui na sua ficha, um crédito infinito. Toda a justiça do meu filho foi depositada na sua conta. Você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, você está justificado, louvado seja o Senhor. Então Paulo não poderia ter terminado de outra maneira. Ele diz assim: e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou.
Aí você pode argumentar, bom, Paulo deve ter dado uma cochiladazinha na gramática. Porque a glorificação se dará quando? Quando? Quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, é coisa futura. Mas como é que está o tempo verbal aí? Está pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? O pretérito aí é o pretérito perfeito, é passado, é um fato consumado. Mas como assim Paulo escreve a glorificação como um fato consumado, se só se dará na segunda vinda? É que se você já está justificado na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu. E aí ele vai fazer 5 perguntas retóricas para terminar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não pergunta quem é contra nós, porque o inferno inteiro se levantaria. Ele está dizendo o seguinte: se Deus está do seu lado, ainda que o inferno inteiro se levante, você é mais do que vencedor. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque ele está dizendo o seguinte: se Deus já nos deu o maior, se Deus já nos deu o melhor, se Deus já nos deu o seu filho, você acha que agora vai largar você no meio do caminho? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em outras palavras, nesse julgamento não tem réplica, não tem tréplica, não tem apelação para tribunal superior, porque a suprema autoridade do universo, o Deus Todo-Poderoso, a última instância do julgamento, já está dizendo que você está justificado. Quarta pergunta: quem os condenará? E ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Sabe o que esse texto está querendo dizer? É impossível você ser condenado porque Deus é justo. E Ele já puniu o seu pecado no seu Filho. E o seu Filho morreu em seu lugar, em seu favor. Então não é possível mais você ser condenado. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quem sabe de cor 1 de João 1,9 aqui? Se confessarmos, vamos lá juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Deus é o quê? Fiel e... Irmãos, vão entender uma coisa: justo não perdoa. Justo não perdoa. Eu explico. Imagine que você esteja num tribunal, onde um réu está sendo julgado. E esse réu cometeu terríveis crimes. E o júri, 7-0, o considera culpado. E o juiz sentencia esse criminoso 30 anos de reclusão. Agora eu pergunto a vocês: esse juiz, em nome da lei e em nome da justiça, pode dizer para esse criminoso sentenciado e condenado: esquece isso, cara, vai embora para casa? Pode fazer isso? Pode? Não pode. Qual o papel do justo? Aplicar a lei e a justiça. E a Bíblia diz que o Deus justo faz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocentará o culpado. Mas então como é que Deus é fiel e justo? Tinha que estar assim: Deus é fiel e misericordioso. Mas por que está fiel e justo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse pecado, Jesus Cristo já sofreu por ele, já morreu por ele. E Deus é justo para não punir o mesmo pecado 2 vezes. Se Ele já puniu do seu filho, Ele não vai mais punir em mim. Eu estou justificado, louvado seja o seu nome. Última pergunta: quem
nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Doença? Desemprego? Traição? Decepção? Câncer? E Paulo responde assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Eu termino com 2 aplicações breves. Se você veio aqui hoje e você não tinha ouvido ainda sobre o Evangelho, você que está nos visitando aqui hoje, eu convido você a entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Mas se você veio aqui hoje, você já é um servo do Senhor Jesus, você já creu nele como seu Salvador pessoal, eu encorajo você a viver os dias de vida que lhe resta, para louvar este Deus por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Meu Deus. Você ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas, 3 horas? A gente vai trazer ele de novo aqui, né? Reverendo, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando de forma tão poderosa e preciosa. E eu queria só continuar aqui. Se você que quer, nessa noite, abrir o teu coração para mudar de vida, eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Quem hoje aqui quer entregar a sua vida, abrir o seu coração para um novo tempo, o tempo de Deus. Levante a sua mão, eu quero. Isso, daí você pode sair, vem aqui. Vem aqui. Glória a Deus. Jesus, se tiver alguém na galeria, desça aqui, por favor. Morreu, eu venho como estou. Glória a Deus. Fica aí, é isso. Eu venho como estou. Eu venho. Não dá pra gente sair deste culto mesmo. Não dá pra sair deste culto sem nos esvaziarmos de nós mesmos e dizemos: vem, Senhor, enche-nos com a tua presença. Nós queremos viver para o Senhor. Se Jesus não for a sua vida, se Jesus não for tudo para você, não adianta você vir à igreja, não adianta você tomar ceia, não adianta nada. Jesus tem que ser tudo para você. Convite para vocês que estão aqui, pode subir aqui. É para que Jesus seja tudo, porque Ele quer ser tudo. Eu era pobre, perdido, que Jesus seja a vida de vocês. Pecador. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Queria que você levantasse a sua mão aqui. Transformou põe a mão no coração de vocês. Minhas põe a mão no coração. Trevas em Põe a mão no luz. coração. Quando Ele estendeu as suas mãos, Feche os olhos. Para mim. Você faça um convite hoje para Jesus entrar. Quando Jesus entra no meu coração, estendeu as suas mãos, a partir de hoje, tu és tudo para mim. quando Ele estendeu
as Você pode suas dizer isso mãos para Ele. A partir de hoje, Jesus, para Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Eu Tu és era a minha podre, vida. perdido, Eu vivo para o Senhor. sem Deus, sem Crucificado estou Jesus. com Cristo. Paulo, Quando Ele não estendeu sou mais eu quem as vivo, mas é suas Cristo que vive em mãos mim. O apóstolo Paulo tinha para convicção que a mim, vida dele era de Jesus. desde agora Senhor, tenho Eu conheço a crido sinceridade desses corações que estão em aqui, Pai. Deus, em Jesus. Eles estão vendo o quanto eles precisam do E Senhor. agora Nós não precisamos de uma religião. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós não precisamos de um sistema, Senhor. Nós precisamos da Tua presença na nossa estou bem vida. certo, Nós precisamos do nosso nome, poderia. Pai, gravado no livro da vida. Quando Ele Toma, estendeu Senhor, as esses suas meus mãos irmãos para tua presença, no teu altar. mim. E todos aqueles, ó Pai, que aqui estão, que talvez Quando Jesus andaram como estendeu religiosos, as suas mas hoje, Senhor, querem caminhar como discípulos, como quando Ele estendeu alguém apaixonado por as Ti, suas Jesus, mãos onde Tu és tudo para para Ele. mim. Que o Senhor receba o pedido de perdão. Eu era Que o Senhor, pobre, Pai, traga uma perdido, nova experiência para sem eles. É o que eu lhe peço, Senhor. Deus, sem No nome de Jesus. Amém. Quando Ele Amém. estendeu Vamos aplaudir o Senhor. as suas mãos para mim. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, ó. Vamos aplaudir mais forte a Jesus. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tenho palavras para agradecer a vida do reverendo Hernandes Dias Lopes, servo do Senhor, que eu quero muito que ele volte aqui nessa igreja. Em nome de Jesus. E toma o seu lugar por um instante, que nós vamos semear na obra de Deus, nós vamos entregar as nossas ofertas. Meu Deus, que recebemos aqui hoje do Pai. Não tem preço. Não tem preço. E é tão bom a gente